Vocês já devem ter ouvido os termos geometria e balanceamento, né, para veículos automotivos, mas saibam que isso, na verdade, é um campo da mecânica que ele também existe dentro das máquinas de tatuar. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho, dentro de um conjunto excêntrico, aqui essa teoria, eu estou falando especificamente sobre os conjuntos excêntricos, né, do tipo direct drive, onde a transmissão vai acoplada diretamente ao motor, nós temos essas duas características e elas são fundamentais para o ramo da tatuagem, tá? O que seria o balanceamento de um equipamento de tatuagem? Seria o quanto esse contrapeso do conjunto excêntrico aqui balanceia a movimentação da haste ou do cartucho que está acoplado na transmissão. Então, na prática, o que acontece? Se essa peça aqui ela é mal balanceada, automaticamente uma coisa que vai acontecer é que o equipamento vai vibrar mais e vai apresentar mais características como ruído, trepidação e possivelmente aquecimento, tá? Então, quando a gente olha para aqui, ó, tem vários tipos de peças dos mais variados tipos de fabricantes diferentes e tal, mas todos eles são sistemas do tipo direct drive e todos eles têm esse contrapeso. Esse aqui é um contrapeso de uma Cheyenne, isso aqui é de uma Decalab, isso aqui é de uma ZP3 Turbo e essa daqui é de uma X-Net genérica, assim. Então, o que acontece? Vocês percebem que essa parte feita em latão aqui, ó, ela tem diferentes tamanhos? Isso aqui é o contrapeso da máquina. O que acontece? Quando eu tenho um contrapeso, e eu não estou dizendo que maior ou menor é melhor para o equipamento, eu estou falando de estar mais bem balanceada com a relação do rolamento que tem na parte de trás. Então, um rolamento maior, ele dá mais estabilidade, ou seja, esse rolamento não vai estragar com tanta facilidade, mas vai exigir um pouco mais de contrapeso nessa peça, tá? Então, por quê? Sem o contrapeso dessa peça, todo o peso da funcionalidade do equipamento vai ficar na parte da haste. Ficando na parte da haste, a máquina vai trepidar mais. Então, isso é uma coisa muito importante que absolutamente ninguém fala, mas é importante tentar entender por quê? Porque é muito comum os tatuadores falarem, mas essa máquina aqui é mais silenciosa, essa máquina aqui vibra mais, essa máquina vibra menos, enfim, né? Tem várias características de uso que estão diretamente relacionadas a esse conjunto excêntrico e pouco se fala. E a outra questão, né, além do balanceamento, que eu já falei aqui, tem a questão da geometria das peças. Então, o que acontece? Essas duas peças aqui, se vocês olharem, o contrapeso fica para a parte de baixo. Então, se eu pegar um motor aqui, deixa eu ver um motor aqui. Se eu tiver um motor e eu acoplar isso aqui no motor, aqui é um motor genérico, não esqueçam o formato do motor, tá? Acoplei isso aqui no motor, vocês vão ver que a peça da transmissão fica para trás. Se eu pego essa peça aqui o eixo do motor não vai nem casar, na verdade, mas ela vai ficar para cima. O que acontece na prática nesse tipo de geometria aqui? A gente tem que pensar que ele vai ter que partir de dessa peça de apoio aqui, né, que todas elas têm, ó, todas essas peças em alumínio são as peças de apoio que normalmente tem um rolamento e a haste sai dela. Então, se a haste sai da parte de cima, a gente tem uma haste muito mais longa para chegar até o centro da máquina. Então, ela sai de cima, vai ter que se deslocar todo esse caminho até lá. Enquanto se a haste sai de baixo, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem uma distância muito menor. Agora eu vou colocar uma peça do lado da outra. Olha só, né? Aqui seria o equivalente, né? Se tivesse o conjunto excêntrico montadinho aqui. Mas vejam como essa é muito maior. E o que acontece na prática com relação a isso? Aqui cria-se uma alavanca que ela é muito problemática para a máquina, porque ela vai estar acoplada no eixo do motor, mas para ela deslocar, para ela chegar na parte central da máquina, ela tem muito mais força aplicada aqui. Ou seja, cria-se uma torção e as máquinas que têm hastes longas como essas, normalmente são as primeiras a apresentarem problemas. Justamente porque a haste é tão longa que torce aqui, estoura o rolamento, aqui tem um rolamento pequeno, né, no caso, força o eixo do motor e gera danos de mancal, de induzido de motor, fazendo com que todo esse sistema se crie torção. Então, isso aqui é o mesmo tipo de desbalanceamento e alinhamento que a gente tem num carro, por exemplo. Se um carro está lá com uma roda desbalanceada, o carro ele vai vibrar um monte, né?
O volante vai ficar trepidando, e se a gente tem um problema de geometria do carro, o carro ele também vai ficar puxando para um dos lados, e a longo prazo isso vai gerando uma série de desgastes nos equipamentos. E eu diria que a nível de projetos, aqui é um dos problemas mais comuns que os projetistas simplesmente não consideram, e aí colocam os conjuntos excêntricos direct drive dos mais vagabundos possíveis aí. E outra coisa muito curiosa, inclusive a nível de teste, né? Tem pessoas que têm esse conjunto excêntrico com curso ajustável aqui, né? Ele vai de 3 a 5 milímetros, um curso que vai bem do centro até mais para a borda. Quando se coloca no ajuste de 3, o que acontece é que o contrapeso ele está mais próximo do centro, logo a máquina vai vibrar menos. Se eu coloco mais para fora, mais perto do 5 milímetros, curso mais longo, essa máquina vai vibrar bem mais do que o 3 milímetros, justamente porque ela vai perdendo o balanço conforme ela chega para a parte externa. E não adianta simplesmente pegar e botar mais massa para poder operar no 5 milímetros, que daí vai acontecer o efeito oposto. Quando eu botar mais perto do 3 milímetros, ela vai desbalancear para a parte interna do equipamento e vai vibrar tanto quanto. E por isso que eu sou bastante contra esse tipo de conjunto excêntrico mal projetado para as máquinas de tatuar.